Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, para levar a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus ao lar, ao comércio, ao veículo, aos corações de todos os benditos do nosso Senhor Deus que estão nos acompanhando através dessa internet. Pois as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E eu estou aqui para cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios, que é para que não houvessem manipulações de emoções, interesses ou sentimentos dos seres humanos. Como vocês podem examinar nas Escrituras Sagradas do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento, nosso Senhor Deus, para que Ele fale ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Então vamos dar início à ministração da oração, para que eu venha dar início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, através dessa internet, para libertar, curar, proteger e edificar todas essas benditas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem e exaltarem ainda mais ao teu majestoso nome, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Então escolha o número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá no livro de João, capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas
Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. Nós agora estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa fé e a boa ordem em Cristo Senhor Jesus. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Então escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra diretamente do coração nosso de Deus para o seu coração. Pois como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então se inscreva ou nos siga para receberem orações todas as madrugadas e toda semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o primeiro livro a ser ministrado, o primeiro rebanho bendito a ser sorteado, o rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o primeiro livro é o livro de Isaías, que possui 66 capítulos. Livro de Isaías, que possui 66 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado agora nesta madrugada. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, para quê e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança, e fala em nome do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, ou então sobre os nossos projetos, a inauguração dos nossos templos físicos, as oportunidades de trabalhos, empregos, franquias e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E o livro é o livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5, Isaías, capítulo 9. E para o rebanho bendito par, de número 6, livro de Isaías, capítulo 10, para a sua meditação. Para mais informações sobre os nossos projetos também, como você pode participar, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das nossas redes sociais, pois estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais dessa internet. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, e a nossa produção vai retornar ao contato com as informações necessárias e tirarem suas dúvidas. Vamos à ministração de uma oração de número 2. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja agora, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, nos versículos 31 a 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre, e que eles venham ser fortalecidos e cobertos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para não desanimar e perseverar em agradar ao teu coração, e através da tua alegria estando completa neles, as alegrias deles também venham ser completas, para bendizerem, exaltarem e glorificarem ainda mais ao teu majestoso nome em cada área e setor de suas vidas. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Deus Todo-Poderoso. Não estou aqui para explicar para quem não quer ouvir. Estou aqui para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e aqueles que querem interagir, tirar suas dúvidas, no final da live, deixem o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que nós com certeza estaremos te respondendo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus.
Então vamos à ministração no livro de Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência, por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 9 do livro de Isaías é muito forte, porque aqui a gente já vê o Senhor novamente se preocupando não só com o povo de Israel, mas sim com os gentios, aqueles que estavam em trevas, vindo a luz se manifestando para nós, aquele que é fiel e verdadeiro, como aqui está escrito, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que vive e reina hoje eternamente para todo sempre, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Todas as coisas lhe foram entregues, inclusive as nossas vidas. Então nós precisamos verdadeiramente agarrar essa oportunidade com todas as nossas forças. O Filho do Deus vivo se fez carne, se fez homem e venceu até mesmo a morte, para que nós venhamos a alcançar o caminho da eternidade, o caminho da salvação, sair daquilo que é obscuro e irmos verdadeiramente para aquele que é a luz e nos chama para sermos sal e luz, para fazermos a diferença, fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, manifestar através de nossas atividades e atitudes quem é o Senhor de nossas vidas, pois como ele mesmo questionou lá em Lucas capítulo 6, por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Então estejam sempre atentos para ver se você está seguindo o caminho do Senhor Jesus, o caminho estreito daqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque estão fazendo as obras e os frutos em nome do Senhor Jesus, ou o caminho largo, o caminho da omissão, o caminho da adoração vã por causa de preceitos, costumes e religiões dos seres humanos. É pelas obras e pelos frutos, de acordo com as Escrituras Sagradas, que nós podemos identificar quem é a árvore. E para quem não tem conhecimento, discernimento, nem entendimento nenhum, tem uma playlist no meu canal, na @mileofertadim, onde você encontra nossas mais de 100 denúncias. Cada uma delas nós estamos oferecendo valores em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou que estamos mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. São bases de estudos de quase 30 anos de estudos aprofundados das Escrituras Sagradas. Antes mesmo de eu nascer, tudo isso já estava sendo preparado para que agora pudesse verdadeiramente trazer a luz do Senhor Jesus ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Pois como o Senhor Jesus afirmou em João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E esse fala
como diz as Escrituras Sagradas. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, deixando sempre muito bem claro que eu não sou de menor. Tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E muita atenção todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, pois vocês têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Lembre-se de entrar em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, falar com as autoridades políticas da sua região, falar também com os empresários, para cada um de acordo com a sua capacidade, fazer a sua parte para trazer uma grande obra do nosso Senhor Deus, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E também todos aqueles que são ofertantes e dizimistas, ao se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas têm a prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Próximo rebanho bendito ímpar de número 7, o rebanho bendito par de número 8, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando, qualquer instabilidade em alguma rede social, estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E o próximo livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa madrugada. Livro de 1 Reis, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. 1 Reis, capítulo 15. E para o rebanho bendito par de número 8. Livro de 1 Reis, capítulo 16, para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que no final dessa live, que mais para o final, no caso, que não é exatamente no final, já que acabamos 1h24, de 1h12 até 1h24, é só para interagir com vocês. Mas antes desse horário, estarei sorteando também mais 7 números, para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor. Pois vocês têm no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, para você aumentar a sua fé, receber a presença do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no seu lar, no seu comércio, no seu veículo, aonde você estiver trazendo a presença do Senhor. Então siga, se inscreva e compartilhe para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 12, a próxima a ser ministrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra toda a obra da carne ou do maligno, que estiver tentando impedir a libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, e que através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, eles venham ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus, e venham receber cura, proteção e purificação para exaltarem e glorificarem ainda mais
mais ao teu grandioso nome em todos os povos e nações onde esta internet estiver alcançando, através dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Até sempre. Vamos à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 15 do livro de 1 Reis, nós vemos como a misericórdia e a bondade e o amar do Senhor nosso Deus para com o justo perpetua, dura até mesmo para a sua descendência. Como o Senhor demonstra como é verdadeiramente benéfico nós praticarmos o juízo e a justiça do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aqui nós vemos que, diferentemente de seu avô, o seu neto não buscou os caminhos da presença do Senhor, mas recebeu a misericórdia por causa dos frutos das obras de um justo que havia perseverado no caminho da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos examinar constantemente as nossas obras e nossos frutos, pois se Davi não fosse verdadeiramente um homem do Senhor nosso Deus, não tivesse bons frutos, também a casa de Jeroboão teria finalizado por ali. Então devemos buscar sempre a misericórdia do Senhor nosso Deus enquanto está na bonança. Não busque Ele apenas na adversidade, na tribulação. Seja alegre e grato ao Senhor nosso Deus quando estiver com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus em cada área e setor de sua vida, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o número de 1 a 12, seja parte de 12 rebanhos de bendito nosso Senhor Deus, para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Ele também falou sobre o seu coração não foi perfeito para com o Senhor Deus. Devemos estar sempre atentos se o nosso coração está realmente focado no Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, ou nos costumes dos nossos pais, dos nossos avós, daquilo que o homem acha, pensa ou imagina. Pois aqui o filho seguiu os passos do pecado do seu pai, e com isso a maldição veio sobre ele. Mas a misericórdia do Senhor também veio para que, por causa das boas novas, das bons frutos, das boas obras do seu avô. Para vermos como o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso é bondoso, misericordioso e justo. Mas não podemos negligenciar a misericórdia do nosso Senhor Deus. Devemos aproveitar sempre todo e qualquer área e setor de nossas vidas para bendizer o nome do nosso Senhor e demonstrarmos a nossa gratidão para tudo aquilo que Ele já fez por todos nós. Próximo livro, o livro de Esther, que contém 11 capítulos. Livro de Esther, que contém 11 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembre-se de deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, Esther, capítulo 5. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Esther, capítulo 6, para a sua meditação. Lembrando que estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h24 da madrugada, focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E de segunda a sexta também,
12 minutos antes das 7 horas da noite, eu estou no @mileofertadim, interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. A oração de número 6 é a próxima a ser ministrada. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, recebam o derramar dos poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, e sejam livres, limpos e libertos para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus, Senhor. Lembrando todos aqueles que querem interagir, deixem nos comentários seu primeiro nome, seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Vamos à ministração no livro de Esther, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14. Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 5 do livro de Esther, testificando a ministração anteriores. Aqui nós vemos que o coração de Amã estava naquilo que era material, naquilo que o rei dessa terra podia proporcionar, mas em compensação, e ali ele tinha muito crédito, mas em compensação, aquele que era rei dos reis, Senhor, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, o crédito dele estava no negativo, que ele estava se levantando contra aquele do qual tinha valor aos olhos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui nós vemos como é importante verdadeiramente a gente cuidar sempre o nosso coração, para não estar nada que é instável nesse mundo, e sim naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós seguirmos o caminho do Senhor, as Escrituras Sagradas, que é um manual, uma bússola, para cada um de nós sermos benditos e bem-aventurados, aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés ou as palmas de nossas mãos, é constante, não é instável, não muda de um dia para o outro, é algo e alguém do qual a gente pode confiar perpetuamente. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e com muito cuidado, e jamais permitir que a soberba, a arrogância, aquilo que é desse mundo, venha tentar ocupar o lugar do qual só o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é capaz de nos preencher, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @igrejas benditas. E o livro é o livro de Josué, que possui 24 capítulos.
Livro de Josué, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta madrugada. Livro de Josué, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Josué, capítulo 9. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Josué, capítulo 10. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada, lembrando que todos que são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e toda semana orações diretamente de cima do monte. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, dissipando, destruindo e removendo todo impedimento da carne ou do maligno que estiver atrapalhando essas vidas de verem as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimamente, e dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Josué, capítulo 9, no versículo 14 ao versículo 20. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Bereote e Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 9 do livro de Josué nos ensina como é importante em cada passo de nossas vidas, por mais que pareça que você consegue lidar com isso sozinho, é sempre necessário que nós peguemos a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, e como em Salmo 119, versículo 105, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aquilo que estava oculto aos olhos do povo de Israel, aos olhos de Josué, estava evidente aos olhos do Senhor, nosso Deus. Mas é necessário nós o quê? Chamarmos ele para a causa, trazermos ele para a nossa presença, parar de fazer essa divisão de não, daqui eu consigo, até aqui nos ajudou o Senhor, daqui para frente a gente segue sozinho. Não é assim que funciona. Então é necessário a gente buscar sempre tomar muito cuidado e prestar muita atenção, para não tentar confiar na força do nosso braço, na força do que você acha, pensa ou imagina, e se esquecer do principal, de consultar ao Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, através da sua palavra, das Escrituras da Bíblia Sagrada, pois é por onde o Senhor, nosso Deus, fala grandemente aos nossos corações. Então escolha o seu número de 1 a 7 para que o Senhor possa falar ao seu coração nessa madrugada também, através dessa igreja virtual, @igrejas benditas. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. E lembrando sempre a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar,
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, se não tiver conseguido anotar, essa live fica salva em outras redes sociais com @Igrejas Benditas. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil da @MillerOfertaDin, ou então através daquele QR Code que está ali acima. Lembrando que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, não tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações, para que vocês vejam que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Lucas 6, versículo 38. Palavra do Senhor Jesus. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Que vocês tenham a garantia de quando entrarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, vocês têm prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento religioso, independente dos seus recursos ou condições financeiras, independente do seu grau de escolaridade. Temos oportunidades para todos vocês. Vamos ao próximo livro a ser ministrado. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria. Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nessa madrugada. Livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, e do rebanho bendito par, de número 4. Livro de Malaquias, capítulo 4. E o Marco de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Lembrando, qualquer um que tiver perdido o sorteio do rebanho, alguma ministração, essa live fica salva em alguma das nossas redes sociais, como @Igrejas Benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se inscrevam e compartilhem todas elas, para que você possa estar sempre resistindo ao diabo e jamais permitindo que nada nem ninguém nesse mundo venha impedir você de receber a boa palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. E a oração a ser ministrada é a oração de número 7. Todos que são seguidores ou inscritos vão continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e todas essas vidas ligadas conosco através desta internet sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora e sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntarem conosco em um só Espírito, para que eles possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, pois possui somente 6 versículos. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará
diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei ao profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O Senhor, novamente, testificamos como Ele se levanta ao favor daquele que é justo e como Ele dá sempre a oportunidade. A misericórdia dEle é grande, mas nós devemos estar sempre o quê? Examinando com muita atenção e com muito cuidado, para que nós não venhamos perder o tempo da misericórdia e acabar de um dia que vem como ladrão, o dia da ira do Senhor. Nós devemos buscar nos guardar a palavra do Senhor nosso Deus em nossos corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. O nosso Deus é um Deus que é amor, mas Ele também é fogo consumidor, e Ele vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Não tem maldição sem causa. Então o que é necessário para o Senhor nos livrar, nos guardar de tudo aquilo que não agrada ao nosso coração, e muito menos ao coração do nosso Senhor Deus, pois Ele se alegra com o nosso bem-estar. É necessário guardar e praticar os seus caminhos, os seus mandamentos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E vocês conseguem aprender mais da palavra do Senhor nosso Deus, tirar suas dúvidas, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Fiquem atentos também no lançamento do meu livro, para que todos vocês possam ser instruídos na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, saber das fórmulas que o inimigo usa para tentar te impedir, tentar te parar, as fórmulas que como você pode se posicionar para perseverar firme, fiel e verdadeiro ao Senhor nosso Deus e tomar posse do melhor do Senhor, que Ele preparou para cada um daqueles que o amam. E aqueles que o amam são aqueles que guardam e praticam os seus mandamentos, mesmo em meio à tribulação. E o último rebanho bendito desta madrugada é o rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. Então escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado agora é o livro de Gênesis, que possui 50 capítulos. Livro de Gênesis, o livro de número 1 para o rebanho de número 1. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Gênesis, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Gênesis, capítulo... Eita, glória! Gênesis, capítulo 26. Livro de Gênesis, capítulo 26, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Gênesis, capítulo 26. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Gênesis, capítulo 27, para a sua meditação. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada aos seus corações. Sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, apenas a boa, perfeita e agradável vontade e palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, pois Ele é mais do que suficiente para cada área e setor de nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Oração de número 4 é a próxima a estar sendo ministrada, e todos que são seguidores ou inscritos vão continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pelo nosso sacerdote e apóstolo, toda semana também de madrugada, diretamente de cima do monte. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela
nela, de cada corpo, alma, espírito e coração, dos que estão conectados conosco através dessa internet, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e bendizerem e exaltarem ainda mais ao teu santíssimo nome. É o que eu peço em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 32. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado. E como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: Achamos água. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 26 do livro de Gênesis, vemos como o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, abençoa aquele que é justo e segue o caminho na justiça. E vemos também como até aqueles que estão ao seu redor são beneficiados. Aqueles que o haviam abandonado, não só abandonado, o expulsado do meio deles, viram a presença do Senhor em sua vida. Então isso que é muito importante, a gente não amargurar o nosso coração, não fechar o nosso coração, e lembrarmos sempre que aquele que está em nós é maior do que nós mesmos e totalmente maior do que todo o mundo, pois nós devemos guardar e praticar a sua palavra, os seus mandamentos, para que o Senhor possa continuar nos abençoando. E aqui os servos de Isaque acharam água num poço, água literal, mas aquele Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, prometeu fontes de águas vivas de dentro de nós, se nós guardarmos e praticarmos os seus mandamentos, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês examinarem com muita atenção e cuidado, colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E a próxima denúncia a ser apresentada agora para todos vocês é a denúncia de número 83. E o João de Salmito, Fortaleza, seja muito bem-vindo com a paz, a graça, alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Não, acho que o nome dele é João Salmito, de Fortaleza. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Façam como esse abençoado e deixem aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que logo mais, a partir de 1h12 da madrugada, esteja interagindo com vocês e tirando suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E atenção, as etapas são de 1 a 15 nas doutrinas dos apóstolos, para você ter o Senhor Deus na sua casa junto conosco. Confira os números e as denúncias, que são mais de 100, e o prêmio somado, que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 83. Muita atenção em 15 capítulos dos livros da Bíblia Sagrada, deste memorial do Novo Testamento, sobre a gestão dos ministérios do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nas suas atitudes e as atividades, nas obras com os princípios de santificação, que tem um apóstolo santo, que nunca nomeou ninguém a pastor nem pastora, e nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que são no mínimo 15 apóstolos no Novo Testamento. E nós estamos fazendo um desafio para provar para nós na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo e que são menos de 15 apóstolos. E você, ou quem você trouxer que provar isso para nós na Bíblia Sagrada, e que também não estiver adulterando nenhum dos livros presentes na mensagem, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro.
Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. Então, muita atenção nos 15 capítulos da Bíblia Sagrada que formam esse memorial e estão presentes na mensagem de número 44, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que estão disponíveis em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 44, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E no meu canal, @milaofertagim, vocês encontram uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias para examinarem cada uma delas. E qualquer dúvida, podem ir no meu canal, @milaofertagim, nas lives de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos para interagirem conosco e tirarem suas dúvidas. E o último livro, que será uma ministração para todos nós, livro de 1 Timóteo, que possui 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, que possui 6 capítulos, é uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para o coração de cada um de nós nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, é uma palavra do coração do Senhor nosso Deus para todos nós estarmos meditando nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações e também de entrar em contato conosco através do privado, independente dos seus recursos ou condições, independente do seu grau de escolaridade, independente do seu segmento religioso de fé. Nós com certeza temos uma oportunidade para todos vocês. Basta entrar em contato conosco através do privado para saber as diversas fórmulas de você se ajuntar conosco em um só Espírito, de estarem verdadeiramente sendo benditos e bem-aventurados onde quer que estejam nesse momento ou para onde vocês vão. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, possa estar sempre preenchendo os seus corações. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E a próxima oração é a oração de... Caiu, mas foi a oração de número... Até aqui. A oração de número 1. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet com @Igrejas Benditas. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo em cada área e setor dessas vidas benditas, conectadas agora conosco em um só Espírito, desatando toda a obra do mal ou da carne, que estiverem os impedindo de semearem e de receberem a tua boa, perfeita e agradável vontade e palavra em suas vidas, para que eles venham ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixa nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado, que daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. E o próximo livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Quase que eu li o capítulo 1. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 16.
Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 4 do livro de 1 Timóteo é muito importante verdadeiramente para a gente ver a necessidade de nós buscarmos a presença do Senhor nosso Deus o quanto antes, pois o ser humano tem muito isso da idade, mas devemos lembrar que nunca é tarde demais para buscarmos ao Senhor, e muito menos cedo demais. É sempre o momento, o presente, o agora, que nós precisamos da presença do Senhor nosso Deus. Devemos nos aplicar à palavra, a examinar as Escrituras Sagradas, a praticar sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. E como aqui o apóstolo Paulo foi bem claro, no versículo 15, medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Pois onde há verdadeiramente o Espírito Santo de verdade, que nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir e não permite que sejamos enganados e nem convertidos e nem confundidos, o Senhor nosso Deus verdadeiramente há a luz, o brilho do Espírito Santo, pois o nosso Senhor Jesus nos chamou para sermos sal e luz. E cada área e setor de nossas vidas, aonde nós interagirmos, aonde nós participarmos, nós devemos fazer a diferença, demonstrar o Senhor de nossas vidas, seja na área empresarial financeira, seja na área espiritual, seja na área emocional, seja na área da política. Todas as áreas devemos ser de acordo com as Escrituras Sagradas. E muita atenção nessa denúncia de número 60. E a Ingrid de Recife, Pernambuco, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, abençoada. Eu vou te responder daqui a pouquinho, tá bom? Mentaliza aí um número de 1 a 7 para que o Senhor possa falar ao seu coração e você jogar embora esse espírito que tá aí tentando te fazer desistir. Daqui a pouquinho eu vou falar com você para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Vou apresentar aqui a nossa denúncia de número 61. Muita atenção nessa denúncia de número 61, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, Romanos 13 com foco nos versículos 1 a 7 e Apocalipse capítulo 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares, nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Daqui a pouquinho eu vou interagir com vocês, abençoados. Faça como a Ingrid, abençoada. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu vou estar sorteando agora 7 números para que você tenha uma palavra do Senhor para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o próximo livro aqui a ser ministrado alguém? França, São Paulo. Marrone de Franca, São Paulo. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, se você escolheu o número 1. Lembrando que quem perdeu as ministrações, essa live fica salva no @Igrejas Benditas em alguma das redes sociais que estamos ao vivo nesse momento. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar em 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 4, vai meditar em Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, se você escolheu o número 5. Daqui a pouquinho estarei respondendo suas dúvidas, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como. Vou estar passando uns recados muito importantes para todos vocês. Então deixem aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito, e membro ou ofertante de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E você também tem a flexibilidade no horário da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00h07, no horário da manhã, da tarde e da noite também, em nossas outras 12 igrejas virtuais, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e em João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou a eles quem estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais que estamos ao vivo neste momento, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos aqueles que são ofertantes ou dizimistas, ao se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas têm a prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Lucas 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então falem com as autoridades políticas da sua região, sejam vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores, presidentes, para levarem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, entrando em contato conosco através do privado. Para mais informações, para mais honra e glória ao Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a Ingrid de Recife, Pernambuco, seja novamente muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Ela havia comentado: sou recém-convertida, às vezes me sinto péssima cristã. Então vamos lá, abençoada, uma parte muito importante, que para você, como nós vemos, Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nesse capítulo 15 do livro de 1 Reis, que foi ministrado no decorrer dessa live, que justamente eu toquei no ponto do cuidado que devemos tomar com as atividades, atitudes dos nossos antepassados, para a gente não recriar essas obras, esses frutos ruins e acabar o quê? Enfraquecendo espiritualmente, que justamente pode estar sendo o seu caso. Por quê? Por causa dessa palavra cristão. Você, ainda mais que é recém-convertida, não tem obrigação nenhuma de saber isso, tá bom, abençoado? Eu tô falando que é um erro histórico já, que vem acontecendo em anos e anos. Tem grandes teólogos formados em teologia que não examinaram as escrituras sagradas corretamente há séculos e séculos, estão cometendo esse erro de se chamarem de cristãos. Por quê? Nas escrituras sagradas, esse termo aparece 3 vezes. Das 3 vezes que ele apareceu, 2 foram chacota, porque esse termo, esse título, foi imposto nos seguidores do Senhor Jesus como chacota. É um título de maldito. Não tem promessa de salvação, não tem promessa de proteção, não tem promessa de nada benéfico realmente nas escrituras sagradas. A promessa é para os santos, é para os justos, para os benditos, para os amigos e por aí vai. Nós temos inclusive uma de nossas denúncias que eu vou apresentar para você, porque ela explica muito bem o cuidado que nós devemos tomar e como só apenas nos chamar, a forma como nos denominamos, é muito importante. Porque espiritualmente é como, por exemplo, na polícia, cada um, no exército, vou colocar o exército, cada um tem um cargo, tem um tenente, tem uma patente, tem um tenente, tem um coronel e por aí vai. E quando nós nos apresentamos espiritualmente, com os espíritos imundos, eles também sabem qual é a nossa patente. E se a gente se apresentar com uma patente que não existe, não vai haver respeito, não vai haver temor. E com isso as pessoas ficam muito mais suscetíveis aos dardos inflamados do inimigo, porque o principal delas está em falta. E aí nós vemos como que, por causa dos costumes dos antepassados, das doutrinas religiosas, pessoas vêm sendo prejudicadas até hoje. E aí você fica com esse sentimento de remorso, de rancor, pensando que está fazendo algo de errado, e a culpa não é sua. A culpa é de quem? Dessa liderança religiosa que vem há anos e anos e anos se afastando cada vez mais e adorando ao Senhor nosso Deus em vão, como é necessário nós buscarmos examinar, aqui, achei, as escrituras sagradas. A nossa denúncia de número 92, vou apresentar para você agora, abençoada. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Peraí. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aí essa passagem está escrita no livro de 1 Pedro, capítulo 4. E diferentemente do que é ensinado há séculos, o apóstolo Pedro não falou para ninguém se chamar de cristão, porque esse é um termo pejorativo, criado por pagãos e não possui nenhuma promessa, seja de proteção, prosperidade nem salvação. E essa palavra só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada, as 2 primeiras sendo usada por pagãos para ofender os fiéis ao Senhor. Examinem Atos capítulo 11, versículo 26 e Atos capítulo 26, versículo 28. E a terceira é essa em que o apóstolo Pedro reconforta as pessoas que estavam sendo perseguidas e ofendidas por esse título. O que o apóstolo Pedro afirmou nessa passagem é que é melhor ser insultado por causa dos caminhos de Cristo do que por condutas erradas que prejudicam tanto aquele que faz quanto quem sofre a ação. Mas se você ou quem você trouxer que provar para nós das 12 igrejas virtuais que nós estamos mentindo e que, ao você se intitular como cristão, não está sendo prejudicado e deixando de receber as bênçãos, promessas, recompensas, proteções, galardões e até mesmo a sua vida eterna livre, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 92, dentre as mais de 100 denúncias com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E se for muito para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você
E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 53, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Tudo para mais uma glória em Deus Todo-Poderoso. E aí nós vemos a importância, como a forma como nós nos denominamos realmente acaba trazendo um peso muito grande. E o Marrone de Franca, São Paulo, havia perguntado o que são as denúncias. Nós ajuntamos, examinando as Escrituras Sagradas, mais de 30 anos, quase 30 anos, examinando as Escrituras Sagradas pelo nosso sacerdote e apóstolo. E com isso, ao examinar também as doutrinas das igrejas, desses que falam em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, encontramos condutas, comportamentos, atividades e atitudes que estão sendo contrários ou estão em falta de acordo com as Escrituras Sagradas. E com isso estão lesando e prejudicando muitas das pessoas. Então por isso que é muito importante vocês estarem examinando cada uma delas, buscando examinar cada uma delas, para que vocês possam estar verdadeiramente trazendo a presença do Senhor nosso Deus para as suas vidas e sendo libertos de tudo aquilo que procede do inimigo e que está de alguma forma impedindo vocês de alcançarem o melhor do Senhor nosso Deus para a sua vida. Compartilha conosco, escolhe lá e vem aqui, vamos discutir. Exatamente, elas. Para mais honra e glória no Senhor Deus. E o Marco de Belo Horizonte, Minas Gerais, perguntou: por que às vezes vem pensamentos que a gente está sendo orgulhoso? Então vamos lá, devemos tomar sempre muito cuidado com os pensamentos, com as imaginações. Por quê? Porque principalmente quando não está afirmado na palavra do Senhor nosso Deus. Se até quando você está afirmado, eles tentam, o próprio Senhor Jesus, o inimigo tentou ele 40 dias no deserto. 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto. E aí nós vemos que esses tipos de sentimentos, esses tipos de pensamentos, muitas das vezes, aonde o inimigo mais te persegue, é onde você mais tem o chamado. Então ele sempre tenta como é que é a palavra? Te limitar, te impedir, ou então até mesmo te atrasar de você fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Tirar a sua estrutura. Tirar a sua estrutura, exatamente. Porque o orgulho, outra coisa que muitos confundem com orgulho? Confiança. Confiança é muito importante de se ter. E hoje em dia, ser inseguro se tornou um requisito essencial. E qualquer pessoa que demonstre a confiança, eles chamam o quê? De orgulhoso, de arrogante, de snob. Mas devemos lembrar com muita atenção e cuidado. É outro espírito que está fazendo isso. Que é outro espírito que está fazendo isso, de tentar pegar os atributos que são da parte do Senhor e de que é necessário que as pessoas se posicionem, ou seja, uma pessoa se posicionar e verdadeiramente como o apóstolo Paulo lá, eles chamariam o apóstolo Paulo de orgulhoso. Por quê? Ele chegou perante todos os apóstolos e falou: quem dentre vós eu não sou maior? Em nada fui menor do que os outros apóstolos. E eu chamar o quê? Ele de orgulhoso, porque ele fez toda a lista lá, em jejuns, em açoites, perseguições, em tudo. O apóstolo Paulo foi bem claro: em tudo eu fui maior do que eles. Isso é orgulho? Não, isso é confiança e isso é verdade. O líder precisa ter um histórico e apresentar esse histórico. Às vezes que nós citamos o histórico do nosso sacerdote e apóstolo, chamam a gente de desumilde. Sabem nem o que é isso. O líder tem que apresentar o seu histórico, para que ao você examinar de acordo com as Escrituras Sagradas, você possa verdadeiramente ver se é o Espírito Santo que está trabalhando através dele, ou se é um dos 4 espíritos: o espírito da besta, o espírito do falso profeta, o espírito do anticristo e o outro espírito maligno, que está lá em Apocalipse, do dragão. Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 14. E é esses espíritos que tentam sempre colocar os atributos que são do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e tentar banalizar, endemonizar e distorcer completamente. Então é muito importante estar examinando sempre com muita atenção e cuidado, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, estarmos nos alimentando da palavra do Senhor nosso Deus, para que, como foi ministrado na última live aqui na @Igrejas Benditas, como em Efésios capítulo 6, estarmos prontos com todas as armaduras do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso para resistir aos dardos inflamados do inimigo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vão deixando aí no comentário o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para interagir conosco e tirarem as suas dúvidas. Para mais honra e glória no Senhor Jesus. Deixa aí, eu estou aqui para vocês poderem se desenvolver espiritualmente e até naturalmente. Então, por quê, para quê, como eu consigo isso, por que eu perdi aquilo, como não perco mais. É isso aí, vocês têm agora aqui, Grécia, pode ter certeza. Tudo que você pedir, pensar, imaginar no nome santo do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, para conosco, a gente vai falar para você como é que você faz. Deus. E aqui o antagonista de Amazonas perguntou: a Bíblia sofre alteração? Qual seria a melhor para estudarmos? O melhor sempre é buscar as mais antigas. Mais antigas, 50 anos. 50 anos
Pra baixo. Pra baixo. Exatamente. Exatamente. Você pode... Pra cima, no caso, é pra cima. Não, pra baixo. Entendeu? Pra cima é menos de 50. Então, exatamente. Mais de 50. Então, Eu quis dizer no quesito de idade, mais de Não, 50, mais pra cima. exatamente. Então, tem isso aí. A Bíblia tem que ser dessa forma porque agora já tem lá na Câmara lá que foi os 513 deputados, todos eles votaram a favor para ter uma Bíblia só. Glória a Aí Deus. você vai ver a verdadeira é mais antiga, tá bom? Glória a nosso Senhor Jesus. E a nossa tem uns 1000 anos. E aqui o Marco perguntou: eu pensar, não quero ser crente, quero ser cristão, é errado ser cristão? Então vamos lá, abençoado. Pode responder, pode. Só fala só o quê? A denúncia, qual a denúncia? A denúncia de número 92. Bom, então a denúncia de número 92, você vai lá, você vai ver que cristão não te dá base nenhuma. Pronto. Crente, você vai ver lá em Tiago que lá está escrito, até o diabo é. Então Exatamente. pronto. O que você tem que ser? Santo, bendito, bem-aventurado, Justo. justo, isso aí que você tem que ser, tá bom? Exatamente. Para mais uma glória. Seja isso, que você pode ter certeza que as coisas vão ficar bem melhor. Pode ter certeza. E se ajunte a nós, tá bom? É bom Exatamente. se juntar naquele que está no mesmo espírito. Ainda que seja ausência do corpo, mas no mesmo espírito. Isso te fortalece. E pode continuar onde você está indo. Glória se junta a ao nosso nós. Deus. Exatamente. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Continue interagindo, deixando nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado, tirando suas dúvidas, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias, entrando em contato conosco através do privado, das nossas redes sociais, para que o Espírito Santo de verdade possa fazer a diferença na vida de vocês. Porque quando vocês se posicionam para serem igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, se compromete ali a pegar o jugo e o fardo do Senhor Jesus e colocar ele em movimento, em obra, em ação, que é necessário, o Espírito Santo muda as nossas vidas, pois nos faz nova criatura. Para mais uma glória ao Senhor Deus. Peça um tempo físico aí. Só em você pedir, você já vai começar a receber armaduras do Senhor. Só em você pedir um tempo nosso, físico aí, você já vai receber a unção divina do Senhor. Você não precisa dar nada. Mas o fato de você ser um cidadão desse município, nos dá autoridade para chegar aí nas autoridades e chegar, ó, vamos aqui colocar porque fulano de tal pediu. Tá vendo? Então nos ajuda aí. Peça, conhece pessoas de outros municípios, manda eles pedir também. Conhece pessoas de outros estados, manda eles pedir também. Você vai estar fazendo a sua obra, vai estar recebendo unção, armadura, poder do Senhor Jesus Cristo, é a palavra dele lá, Mateus 16, 24 a 27. Glória ao nosso E Deus. além disso, está fazendo a sua obra também para com o Senhor Deus. É isso que você tem que fazer. Você tem que pegar, anunciar aquilo que é poderoso, aquilo que é forte, aquilo que verdadeiramente está fazendo a diferença. É as nossas igrejas. As igrejas virtuais são mais eficientes do que qualquer um tempo físico. Estamos dando 10 milhões de reais se alguém provar que não. Olha só. Exatamente, para Vê vocês se os outros colocarem a dizem que prova. é, se eles fazem a mesma coisa. Por isso que tem as denúncias, tá? Para mais uma glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de ir lá no meu canal, @milhaofertadim, para examinar as playlists com as nossas mais de 100 denúncias para mais uma glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Acompanharem nossas lives aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24, no @Igrejas Benditas. 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @milhaofertadim. Sou um ser humano do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, tá bom? Sou real, para mais uma glória ao Senhor Deus. Mas estou aqui, mesmo que ausente quanto ao corpo, junto em um só Espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Se ajunta a nós, porque o Senhor disse, aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera, tá? Independente da sua denominação, do seu segmento de fé religioso, se ajunta conosco. Exatamente. Entre em contato conosco no privado para mais informações, para que vocês possam ser igrejas sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Aguardo vocês nas próximas lives, fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.